O caso das duas mulheres presas injustamente na Alemanha não só causou revolta, como também provocou o temor de que outras pessoas passem pela mesma situação. E qual é a solução do governo PT para resolver esse problema? Vai vendo! Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Amazônia Livre e narrado por Coreia com K. No início do mês de março deste ano, foi noticiado o caso de duas brasileiras que foram presas na Alemanha sob acusação de tráfico internacional de entorpecentes. Junto das duas mulheres foram encontradas duas malas, cada uma contendo 20 quilos de cocaína. Acontece que essas malas não pertenciam às duas brasileiras. Suas bagagens foram trocadas por uma quadrilha criminosa quando elas fizeram uma escala no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Estariam envolvidos no caso, inclusive, funcionários do aeroporto que seriam os responsáveis por trocar as etiquetas das bagagens. No dia 4 de abril, a polícia brasileira identificou 6 funcionários que participaram do crime, prendendo-os imediatamente. E depois, no dia 11 de abril, depois de quase um mês presas em uma penitenciária de Frankfurt, as duas mulheres foram finalmente liberadas e puderam retornar ao Brasil. Ainda por cima, ambas contraíram uma infecção de pele na penitenciária, o que torna a situação toda ainda mais dramática e revoltante. Essa história está longe de terminar, porque ambas as mulheres já buscam acionar a justiça brasileira em busca de uma merecida reparação. Para todos nós, contudo, fico com medo de que uma situação como essa volte a acontecer e que inocentes venham a pagar por um crime que não cometeram. Foi pensando nisso que o ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, Márcio França, teve a brilhante ideia de sugerir que as malas dos passageiros sejam fotografadas nos aeroportos, antes do embarque para o exterior. A ideia, de acordo com o ministro, seria enviar as fotos para o celular dos passageiros, para que uma eventual troca de malas pudesse ser facilmente comprovada no aeroporto de destino, evitando que uma nova situação do tipo se repetisse. De acordo com Márcio França, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também tomou conhecimento dessa proposta. Agora, falta acertar os detalhes com a Polícia Federal e também com os aeroportos internacionais. De fato, a questão da segurança nos aeroportos é um tema muito sensível e que é tratada com muito mais afinco, especialmente em países que já tiveram problemas com criminalidade, terrorismo, dentre outros. No caso de uma falsa acusação de tráfico de drogas, o caso é ainda mais problemático. Afinal de contas, existem diversos países, como a Indonésia, que condenam os traficantes à morte. Vários brasileiros, inclusive, já receberam essa punição no país asiático. Uma mala trocada, portanto, pode representar não apenas o contratempo de passar um mês em uma penitenciária europeia, pode chegar até mesmo a representar a pena de morte para alguém que é apenas uma vítima. Isso não significa, contudo, que a ideia proposta por Márcio França seja boa. Aliás, o mínimo que devemos fazer é desconfiar das intenções e também da capacidade cognitiva dos políticos, especialmente se eles estiverem ligados ao PT. Em primeiro lugar, precisamos questionar a própria pertinência dessa proposta. Fotografar as bagagens dos passageiros e enviar essas fotos por meio de celulares não seria uma violação da privacidade dos passageiros? E não haveria ainda a possibilidade de que isso resultasse em vazamento de dados e outras situações recorrentes em se tratando de gestão estatal de dados? E será que, no fim das contas, isso resolveria alguma coisa? Dá arrepios só de pensar o que políticos e burocratas podem inventar fazer com a foto da sua mala. No fim das contas, é apenas sobre poder e controle. Contudo, nem precisamos ir tão longe. O grande problema dessa história é o próprio Estado, sendo que a situação que atingiu as duas brasileiras injustamente presas no exterior foi causada pela máfia estatal em primeiro lugar. E como sempre acontece nesses casos, a emenda sai pior do que o soneto. Todo esse caso representa de forma bastante clara como o Estado não apenas cria problemas a partir de suas medidas, como também propõe soluções que apenas irão criar novos problemas. São os efeitos de segunda, terceira, quarta e outras ordens observado por Bastiat e desconsiderado por políticos e burocratas. Além disso, essa situação só pode acontecer por conta de 2 problemas criados pelo Estado, a saber, a guerra contra as drogas e a questão das fronteiras. Em primeiro lugar, é preciso frisar que o combate ao tráfico de entorpecentes é um dos maiores fracassos estatais de todos os tempos. Sob o pretexto de garantir melhor qualidade de vida para os cidadãos,
governos mundo afora proibiram o livre comércio de determinadas substâncias no decorrer do século XX. A partir daí, todo um submundo foi criado para atender a demanda por tais substâncias, algo que fez surgir uma grande quantidade de máfias especializadas nesse esquema. O mercado de drogas foi se tornando mais violento, e uma atividade que antes era pacífica acabou sendo marcada por um crescente número de homicídios, sequestros e outros crimes, e sem que isso causasse qualquer mudança na demanda do mercado pelas drogas. Como diz o ditado, enquanto houver demanda, sempre haverá alguém para supri-la. Nos anos 1970, os Estados Unidos declararam sua famigerada guerra às drogas, no que foram acompanhados por inúmeros outros países. O resultado disso foi um completo desastre, como era de se esperar. A violência envolvendo o comércio de drogas atingiu patamares nunca antes imaginados, com máfias criminosas dominando áreas geográficas inteiras, em diversas partes do continente americano. Além disso, a qualidade dos produtos ofertados decaiu drasticamente. As drogas são agora mais perigosas e mais viciantes. Ou seja, o Estado conseguiu apenas tornar o mercado de entorpecentes mais violento para a sociedade e mais perigoso para os usuários. Do ponto de vista libertário, não há dúvidas. A venda e o consumo de drogas deveriam obedecer regras de livre mercado e nada mais. As pessoas devem ser livres para tomar decisões sobre sua vida, inclusive sobre o que ingere ou injetam em seu corpo. Ainda que você não concorde com as escolhas dessas pessoas, você não poderia intervir em suas ações, porque isso iria ferir o princípio de não agressão. Do ponto de vista ético, ninguém pode dizer o que o outro deve ou não fazer sem ferir sua liberdade, seu livre-arbítrio. Já o comércio de drogas é uma atividade pacífica, numa sociedade livre, como qualquer outro tipo de comércio. Novamente, não há nada de errado nisso. Se quiser saber mais a respeito da posição libertária sobre as drogas, assista ao vídeo Por que Proibir Drogas? No canal Ancapsu Classic. O link está aqui na descrição. Em segundo lugar, o problema das fronteiras também existe apenas por conta dos estados. As fronteiras nada mais são que linhas imaginárias traçadas sobre um mapa e que têm por finalidade determinar a jurisdição dos países. Ou seja, elas determinam em que região cada máfia estatal terá o poder de impor suas leis à força aos indivíduos que ali vivem. É como um fazendeiro que demarca seu curral. E é por esse tipo de arbitrariedade que absurdos acontecem, como o caso das 2 brasileiras presas injustamente. A polícia brasileira já sabia do engano poucos dias após o ocorrido, mas como as mulheres estavam no território de outra máfia estatal, a coisa toda demorou demais a ser resolvida, com grande prejuízo para as vítimas. Numa sociedade libertária, não haveria fronteiras como elas existem hoje. Os limites não seriam imaginários e arbitrários, mas estariam vinculados à questão da propriedade privada. Dentro de sua casa, de seu veleiro ou de seu estabelecimento comercial, valeriam as 2 regras. E elas estariam reduzidas aos limites de sua propriedade. Do muro para fora, você não tem mais jurisdição. Questões arbitrárias envolvendo os limites artificiais estabelecidos pelo Estado, portanto, seriam coisa do passado. Para mais detalhes sobre o tema das fronteiras, recomendamos outro vídeo do canal Ancapsu Classic. Quais serão as fronteiras do Ancapistão? Cujo link também está aqui na descrição. Inclusive, esse pode vir a ser um problema. Pode acontecer que haja um excesso de diferentes legislações, transformando a vida do cidadão comum numa bagunça jurídica. No entanto, espera-se que hajam acordos de cooperação mútuos, unificando códigos de conduta, justamente porque essa é a organização jurídica mais eficiente. Em resumo, o caso das 2 brasileiras presas injustamente na Alemanha demonstra que o Estado é o começo e o fim de grande parte dos problemas que existem hoje. Se não existisse um Estado determinando fronteiras arbitrárias para delimitar a sua jurisdição, o equívoco teria sido resolvido mais rapidamente e as mulheres estariam livres mais cedo. E melhor ainda, se não existisse um Estado promovendo essa inútil guerra contra as drogas, ninguém seria preso por carregar malas cheias de cocaína ou de qualquer outra substância, ainda que seja realmente o dono dessa bagagem. Afinal de contas, transportar uma mercadoria de um lugar para outro não pode ser considerado um crime, a não ser por imposições estatais antiéticas. Enquanto essas 2 brasileiras buscam por uma justa reparação, o governo PT inventa planos mirabolantes para resolver um problema que foi criado justamente pelo Estado. E Márcio França sugere uma ideia estapafúrdia para tentar tapar o sol com a peneira. Além de ser uma ação completamente inócua, fotografar as malas dos passageiros vai apenas reduzir sua privacidade,
enquanto que a raiz de todos os problemas, o Estado, continuará prejudicando a vida de milhões de inocentes todos os dias. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.